Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está acompanhando a Trilha da Qualidade Automotiva, promovida pelo IQA, o Instituto da Qualidade Automotiva. O tema desse nosso evento é regulamentação. Antes de tudo, eu me apresento, eu sou a Giovana Riato, sou editora executiva da Automotive Business, que é parceira do IQA na realização desse debate aqui da Trilha da Qualidade. E nesse vídeo a gente vai falar dos caminhos para a evolução da legislação viária brasileira, um tema tão relevante para a nossa indústria. E para essa conversa, nós recebemos o Frederico de Moura Carneiro. Ele é diretor do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran. Frederico, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Giovana, muito obrigado aí pelo convite. É uma satisfação o Departamento Nacional de Trânsito e o Ministério da Infraestrutura estarem aqui discutindo a questão da qualidade regulatória, né, diz respeito à segurança veicular e à segurança viária. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Frederico. Então, já começando a nossa discussão, eu te endereço a nossa primeira pergunta, né? Eu gostaria de começar com essa questão da segurança viária, é essencial para a qualidade, tanto para a indústria automotiva quanto para os consumidores. Ter uma legislação viária eficiente é essencial. Então, eu gostaria que você começasse falando de como o Denatran trabalha para desenvolver essa infraestrutura, essa solução. Bom, o Denatran, ele é um órgão previsto, né, no Código de Trânsito Brasileiro, é o órgão máximo executivo de trânsito da União, e entre as suas atribuições, uma delas é auxiliar, dar suporte técnico ao Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que é o órgão que tem a competência para editar as resoluções, os normativos relativos à segurança viária e segurança veicular. Então, o Denatran ele trabalha, né, é composto por coordenações gerais. Nós temos uma coordenação geral de segurança no trânsito, que é exatamente a responsável por tratar de toda essa regulamentação veicular e regulamentação viária. Então, o Denatran trabalha dando esse suporte, fazendo estudos, desenvolvendo discussões, debates com especialistas, né, com representantes do setor produtivo, da sociedade civil organizada, da questão regulatória. Então, todo esse trabalho é realizado no âmbito do Denatran em prover os fundamentos, os subsídios técnicos para que o CONTRAN tome a palavra final e decida sobre a regulamentação desses temas no Brasil. Perfeito. E quais você diria que são hoje, Frederico, os principais desafios à segurança viária no Brasil, os grandes desafios do Denatran nesse momento? Bom, primeiro é importante eu colocar para vocês a questão da agenda regulatória do departamento, né? Então, havia uma falta de previsibilidade, de transparência nas resoluções que eram editadas aqui no âmbito do departamento e do Conselho Nacional de Trânsito. Então, em 2021, nós instituímos essa agenda regulatória, que tem lá todos os itens que serão tratados pelo CONTRAN, todos eles, obviamente, relacionados à segurança, né? Tem o propósito final e mais importante, que é o da segurança no trânsito. E aí trata também assuntos que tratam da segurança veicular e da segurança viária. Então, nós temos aí uma série de normativos que já foram editados, que estão sendo revisados, né, buscando sempre atualizar essa legislação, tanto em função de novas tecnologias que vêm sendo incorporadas aos veículos, bem como as novas demandas da sociedade em relação à infraestrutura viária. Então, a gente tem, por exemplo, resoluções que tratam da questão de incorporação de itens obrigatórios de segurança, né, como o controle de estabilidade, as barras de impacto lateral, airbag, ABS, que são dispositivos que trazem segurança para o usuário, né, e precisam, obviamente, ser regulamentadas. Precisa ser definido um calendário de incorporação, precisa de haver uma discussão com a indústria automotiva para verificar a possibilidade de adequação desses dispositivos nos veículos em produção e em projetos, porque não adianta o governo estabelecer uma regra que não seja compatível, não seja viável a execução por parte da indústria.
Do ponto de vista de infraestrutura viária, também nós temos vários elementos, vários dispositivos novos que precisam ser incorporados aos modelos de concessão rodoviária, aos modelos de projeto das vias urbanas, como, por exemplo, elementos moderadores de tráfego, né, para fazer um controle da velocidade, áreas de escape, defensas metálicas. Então, uma série de dispositivos já trazidos e consolidados pela engenharia que precisam ser incorporados à legislação de trânsito. E falando nessa questão da convergência, como garantir também que o Brasil não se torne uma ilha, né? Tem essa convergência com o Mercosul, que tem sido interesse tanto da indústria quanto dos órgãos públicos locais. Como tem sido essa costura de uma legislação que tem a convergência com os nossos países vizinhos? Bom, a legislação brasileira ela está totalmente alinhada, né, à legislação internacional no que diz respeito assim, às regras de trânsito, regras de circulação. E no ponto de vista de regulação dos veículos, né, da questão da segurança veicular, o Brasil também participa de fóruns de discussões, tanto em nível assim da local aqui no âmbito do Mercosul, nós temos grupos de trabalho do Mercosul que tratam da questão da segurança viária e de segurança veicular, e também em fóruns mundiais, né, promovidos tanto aí pela ONU, pela Unesco, que é a União da Comunidade Europeia. Então, o Brasil procura estar sempre alinhado a esses normativos internacionais. Então, a gente tem um dos pontos, como eu mencionei, da agenda regulatória, é exatamente a harmonização da regulamentação dos dispositivos brasileiros alinhados com os dispositivos mundiais, globais. Então, existe esse trabalho, é muito importante isso, né, porque a tecnologia lá fora ela vem avançando, o Brasil precisa acompanhar, né, alguns normativos a gente está um pouco defasado, então precisamos, esse é um grande desafio, de atualizar a legislação brasileira, né, para se adequar às normas internacionais. Outra coisa também é importante para a gente incentivar a indústria automotiva nacional a se incorporar também, a trazer essas novas tecnologias para a produção interna. Então, é uma forma também de forçar, de fomentar a indústria automotiva brasileira, para que a gente tenha veículos com mais segurança, com melhor desempenho, né, e trazendo qualidade para todo usuário. E uma outra questão relevante, Frederico, é que quando a gente fala de regulamentação e segurança viária, é um debate que envolve muitas visões, né? Então, é um debate humano, é um debate social, é um debate que tem a visão do motorista, do pedestre, do ciclista, enfim, de todo mundo é impactado por isso. E, além de tudo, a gente tem, por exemplo, regras municipais em alguns casos, tem esse arcabouço regulatório do país e tudo mais. Como garantir uma coerência nessa infraestrutura, um desenho que seja eficiente para todos os interesses envolvidos? Bom, você foi num ponto muito importante realmente da legislação, da regulação, né, das leis de trânsito. É a questão da abrangência nacional. O Código de Trânsito é uma lei nacional, ou seja, ela vale para todo o país, para estados, municípios e em qualquer localidade do país, a regra é uma só. E essa é a dificuldade, porque nós temos dentro do Brasil vários Brasis, né? Nós temos estados e municípios com realidades bem diferentes umas das outras. Então, é preciso a dificuldade de harmonizar essa legislação, né, de modo que uma medida, por exemplo, se aplique a uma grande cidade como uma cidade do interior. Mas é importante frisar o seguinte, que a competência para legislar sobre trânsito é da União. Então, é do Congresso Nacional e do Conselho Nacional de Trânsito. Os órgãos legisladores de estados e municípios, eles têm que complementar essa legislação respeitando a regra nacional. Essa é uma grande dificuldade, mas nós buscamos isso. E como você mencionou, são vários atores envolvidos no processo. A agenda regulatória do Denatran trouxe também uma inovação que é garantir a participação social no processo de elaboração normativa. O que significa isso? Quando um assunto vai ser discutido no âmbito do CONTRAN, inicialmente, nós realizamos uma tomada de subsídios. É uma consulta aberta à sociedade. Olha, vamos tratar do processo de formação de condutores.
Aí coloca-se à disposição da sociedade a possibilidade de encaminhar sugestões ao Conselho Nacional de Trânsito e ao Denatran. Eu gostaria que a formação fosse feita por computador, à distância. Não, eu acho importante ter o debate envolvendo as escolas públicas. Enfim, são várias sugestões acerca do tema que são colhidas pelo departamento. Nós analisamos cada uma delas e nos reunimos com especialistas, né, fazemos reuniões participativas com entidades, com órgãos que estão relacionados ao tema em discussão, e daí apresentamos uma proposta de minuta, de resolução, ou seja, qual que é o texto que será encaminhado ao CONTRAN. Nessa etapa, submete-se, então, uma consulta pública. Sociedade, as regras que estão sendo propostas são essas. Por favor, apresente críticas, sugestões, contribuições. E aí tem um período, né, legal mínimo de 30 dias, essa minuta fica à disposição da sociedade, são encaminhadas propostas. Num segundo momento, é feita uma análise aqui por parte do Denatran e, finalmente, entrega-se o texto final ao CONTRAN, que é quem vai tomar a decisão e vai editar a norma que vai regulamentar determinado assunto. Então, como você colocou, todos os atores envolvidos no processo têm possibilidade de se manifestar, de trazer sugestões. E o resultado disso é que a gente tem, então, uma norma que atenda a maioria dos anseios da população brasileira. E, consequentemente, é uma norma que terá mais fácil aplicabilidade, ou seja, será seguida pelos cidadãos com mais facilidade, uma vez que todos puderam contribuir. Então, a gente entende que esse é o processo, né, de participação social, seja um meio mais eficaz para garantir realmente uma aplicabilidade e uma legitimidade dessa norma. Perfeito. E a indústria automotiva, né, falando em normas, a indústria automotiva tem o seu direcionamento estratégico para os próximos anos, o seu conjunto de regras, que é o Rota 2030, né? Que traz, inclusive, um roadmap de adesão, de inclusão nos veículos no Brasil de equipamentos de segurança, como o ESP, o controle de estabilidade. Eu gostaria de ter um pouco da sua visão sobre a importância dessa trajetória de inclusão de equipamentos, de elevar a segurança dos carros, e como isso converge com todo o trabalho do Denatran. Bom, a questão da segurança, como eu falei, ela é primordial aqui dentro do departamento. E desde o início da gestão, a gente tem buscado conversar com a indústria automotiva exatamente para que possamos estabelecer esse planejamento, né, uma previsibilidade. Como você mencionou, o Rota 2030, nós estamos com um horizonte aí de 10 anos, né? E isso é pouco tempo para um planejamento estratégico de uma empresa, de uma indústria automotiva. Então, ou seja, nós precisamos passar para o mercado uma previsibilidade, ou seja, olha, dizer, daqui a 5 anos nós vamos incorporar, exigir tal equipamento, daqui a 10 anos nós vamos exigir esse outro equipamento, de modo que eles possam adequar o seu parque industrial, os projetos, né, e assim trazer uma garantia de que esse item será incorporado. Então, isso precisa ser uma coisa muito bem conversada, né, bem discutida, de modo que a indústria consiga atender. Porque não adianta o governo impor alguns prazos, algumas situações e que não sejam capazes de ser atendidas. Mas, de modo algum, a gente pode ficar omisso. Né? Precisa determinar, olha, ainda amanhã, depois, daqui a um ano, qual a data, não importa. O importante é o seguinte, que isso vai ser incorporado. E esse tem sido o papel do Ministério da Infraestrutura e do Denatran, exigir que a indústria se adeque à evolução tecnológica que nós estamos vendo lá fora. A indústria nacional não pode ficar para trás. Né? E a gente já tem vários modelos, várias marcas de automóveis, de caminhões e de motocicletas que já trazem isso. Então, a gente precisa ampliar para cada vez mais modelos, né? E trazer essa segurança para o usuário, que no final das contas é quem vai adquirir, vai consumir esse veículo, né, e vai estar se expondo ao risco. Então, precisa oferecer condições para esse cidadão trafegar com segurança. Muito bem, Frederico, a gente está chegando no fim da nossa entrevista aqui. Eu tenho uma última pergunta para você, né? Os veículos ao redor do mundo, o setor automotivo como um todo, está passando por uma grande transformação, né? A gente tem essa necessidade de descarbonização, uma tendência forte rumo à eletrificação, aos carros autônomos e tudo mais. Então,
como o Denatran vem trabalhando para garantir uma estrutura de regulamentação, né? A questão, inclusive, dos carros autônomos é aí um desafio para muitos países. E qual é o papel do Denatran nessa revolução da mobilidade que a gente tem acompanhado? Bom, mais uma vez eu cito a agenda regulatória do departamento, né? E esses dois itens estão presentes lá: a questão do veículo elétrico e do veículo autônomo, né? E que concordamos que é a tendência, né, do futuro realmente, e é um futuro, vamos dizer, que já é presente em algumas localidades, né, em algumas situações, e a gente precisa ampliar tudo isso. Então, por exemplo, com relação ao veículo autônomo, o Denatran já promoveu 2 webinários, né, seminários digitais, durante esse ano de 2020 e 2021. Nós realizaremos um terceiro webinar sobre o tema durante a Semana Nacional de Trânsito, porque nós entendemos que o trem, né, vamos dizer assim, está passando e nós precisamos embarcar na questão da evolução tecnológica. O veículo autônomo é uma das grandes expectativas para o futuro, no sentido de que, atualmente, cerca de 90% das causas de acidente de trânsito estão relacionadas a fatores humanos. Ora, se a gente coloca a tecnologia, coloca a informatização na condução de veículos, né, por meio de tecnologia autônoma, a gente tende a reduzir consideravelmente o número de acidentes. Então, é preciso investir nessa tecnologia. Então, nós estamos já promovendo estudos, discussões acerca do tema. Em 2021 e 22, no início de 22, realizaremos o primeiro seminário internacional de veículo autônomo, trazendo, então, especialistas de outros países, já apresentar já o que existe em andamento nas pesquisas e estudos dentro do Brasil também, de modo que a gente consiga regulamentar esse tipo de veículo. É importante destacar que serão necessárias medidas legislativas que ficam a cargo do Congresso Nacional para alterar o Código de Trânsito, permitindo essa nova modalidade, bem como alterações nas resoluções do CONTRAN, que regulamentam o tema. Então, é um trabalho que está sendo construído e, em 2022, nós esperamos já ter, né, os primeiros passos da regulamentação consolidados. A mesma coisa acontece com o veículo elétrico, né, trazendo, então, possibilidade de melhor desempenho, melhoria na emissão de gases, né, redução significativa na emissão de gases, melhorando, então, a questão climática, a questão ambiental, ruídos, né, o veículo é totalmente silencioso. Então, enfim, a gente tem grandes benefícios dessa tecnologia, dessa modalidade, que também estão sendo discutidas do Denatran, e em breve teremos aí novidades em relação à regulamentação desses tipos de veículos. Perfeito, ficamos aqui ansiosos, então, por essas novidades, por esse seminário. Com certeza, muitas conclusões interessantes vão sair desses debates. Frederico, eu agradeço muito, em nome do IKEA, a sua participação aqui na Trilha da Qualidade. Muito obrigada pelo seu tempo e disposição em conversar aqui com a indústria automotiva. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição aqui para qualquer esclarecimento em relação a esse tema. Muito obrigado. Obrigada. Bom, a você que está nos assistindo aqui na Trilha da Qualidade, eu deixo o convite para navegar aqui nos vídeos, nos conteúdos que a gente preparou. Tem muito material interessante, muitos grandes entrevistados, assim como o Frederico, diretor do Denatran. Então, fica à vontade, a gente se vê no próximo vídeo.